Meu povo de Deus, meus confrades, aqui eu estou com nossos dois irmãos, seu Toninho e seu Daniel, que conhecem um pouco sobre a história da nossa congregação aqui em São José dos Pinhais. E todo mundo saber que a nossa congregação começou aqui no sul, região do sul, iniciou a missão aqui em São José dos Pinhais no ano 1899. E esses nossos irmãos aqui, eles conhecem um pouco sobre a história da nossa congregação aqui em São José dos Pinhais. Por isso, eu quero passar a palavra para seu Toninho para contar um pouco sobre o conhecimento, sobre a congregação do Verbo Divino que iniciou a missão aqui em São José dos Pinhais. Bom, eu vou partir de quando eu tenho uma certa lembrança. Isso era 1955 e eu vim estudar em São José, que meu pai trouxe do mato, vim na casa do meu tio, o tio Nino, que tem ainda, o filho dele ainda tem a propriedade do lado da catedral atual. E em 1955 eu vim para São José e fiz a primeira comunhão com um padre que era verbito, o padre Humberto, só o nome dele que eu lembro, era Humberto. E isso era 55. Fiz a primeira comunhão. Daí em 1956 chegou o padre Pedro Fuso. Então ele chegou aqui em 1956. Esse primeiro ano aí eu não tive assim contato com ele, mas fiquei mais assim com intimidade com ele a partir de 1970, quando eu casei, aí hoje Catedral São José, eu casei ali em 1970, e depois, na continuidade, eu vim morar aqui no bairro de São Cristóvão, quando em 1971, por aí, ele mudou-se para cá, quando foi criada a paróquia de São Cristóvão. Mas antes do Verbo Divino, que eu lembro, eu estudei no pré-juvenato aqui do Verbo Divino, que fica na rua Oliveira Passos, que hoje só tem a casa dos padres velhos ali, ali era o pré-juvenato. E eu me lembro que eu estudei com um padre que já morreu do Verbo Divino, José Vicente César, e um padre holandês que era Padre João, mas eu não me lembro sobre o nome dele, só me lembro que ele era holandês, né? E daí eu estudei ali em 58. 59 eu fui para Ponta Grossa, estudei lá com os seus padres do seminário de Ponta Grossa. Lá em... Opa! Sou seminarista do Verbo Divino. Fui, eu era aqui, vamos dizer, juvenil aqui, era do pré-juvenal. Daí eu fiquei lá 60 e 61. Daí eu saí na segunda série, o padre Henrique Perbiche, que era natural daqui, chamavam ele de prefeito, ele cuidava de nós. Ele falou que quem tinha vocação podia ficar no seminário, quem estava em dúvida tinha que ir embora. Como eu estava em dúvida, daí eu vim em 1961 embora. Então ali eu conheci o padre Henrique Perbiche, Miguel Soac, que era daqui também. Tinha outros padres, padre Bruno, padre Otto, padre Mariano, que sabia tocar órgão, era cantor, era o orquestrador lá do Verbo Divino. Daí eu voltei para cá em 62, que estou até hoje. E daí depois do padre Pedro, não tenho lembrança que padre João Milchesco, do Verbo Divino, também natural de Santa Catarina, assumiu depois dele, correto, Daniel? Correto. Padre João. Mas então, seu Daniel, conta um pouco para os nossos confrades assim, o que o senhor conhecer sobre a herança da missão, do trabalho dos nossos padres que começou aqui em São José, o trabalho deles. Eu nasci aqui, me criei aqui e tal. Então eu fui batizado, nasci dia 3 de outubro, fui batizado dia 10 de outubro. Oba. Aí eu fiz a crisma, era pouco tempo depois, né, em 56, se não me engano, eu fiz a crisma, 57 a primeira comunhão. Daí eu entrei para a cruzada eucarística, aí foi para Araianinho, e daí nesse tempo já estava o Padre Pedro. O Padre Pedro
começou em 56. Qual é o trabalho deles aqui? O Padre Pedro, até hoje eu me inspiro nele. O que eu aprendi da religião, para dizer a verdade, foi com o Padre Pedro. Certo. Nós fazia o catecismo, catecismo, não tinha catequese, né? Nós saía da escola ali da Silveira da Mota, corria na igreja. Certo. Comecemos em agosto e em outubro nós fizemos a primeira comunhão. Aí nós tínhamos aquele catecismo pequeno e nós seguíamos aquele catecismo, como tem muita coisa que a gente lembra e sabe, até hoje. Mas o Padre Pedro ele fazia reuniões, catecismo, visitava, ele instruía nós. Tanto é que quando nós começamos na congregação mesmo, aí nós ajudávamos até nos exorcismos que ele fazia participar, aí a gente ia na igreja conforme o caso, tinha a bênção do Santíssimo. Então a gente convivia com o Padre Pedro, tanto é que ele foi mais do que até na época ele já era um santo, porque ele sabia administrar, sabia convencer e sabia pôr a gente no nosso lugar. Né? Nossos pais não tinham estudo, mas souberam conduzir nós e diziam, se baseie no que o Padre Pedro vai dizer para vocês. Então nós tivemos uma convivência espetacular. Nós atendíamos pobre pela congregação, tinha centro social, nós ia fazer visita. E o Padre Pedro dizia assim, vocês vão? Vão. O que vocês vão fazer? Não, nós vamos levar bolacha, aquelas coisas. Porque ele dizia, vocês vão catequizar, vão levar a palavra de Deus, mas leve comida antes. Uma pessoa com o estômago cheio vai escutar, vazio não vai. Então nós tivemos muitas coisas ótimas pelo Padre Pedro. Aí o Padre Fabiano também, ele, na época, ele começou a fazer a propagação da fé, e tinha outros negócios lá, né? Sim. Mas nosso intento era a propagação da fé. Então nós tínhamos grupos que ajudavam, ia nas casas e tal. Mas o intuito mesmo, ele sempre dizia, nós tínhamos gruta, como tem a gruta até hoje lá no fundo da sede. Então nós nos reuníamos lá, ele dava catecismo nas quarta-feiras com o pessoal, todos no barzinho, porque ele dizia, hoje vocês vão jogar, mas vão escutar. E ele teve uma ideia muito boa, porque nós ali no tempo da congregação, eram 200 e poucos congregados, e não tinha outros movimentos. Né? Aí ele sempre foi atento e tal, só que o ser humano cansado. Aí quando ficou meio no fim, aí muitos congregados não participavam. O Padre Pedro disse assim, nós vamos fazer um outro jeito, vamos fundar uma associação atlética para aqueles que não querem cumprir a congregação, os ditames da congregação, eles vão estar junto com nós. Né? Então o Padre Pedro ele foi uma pessoa assim, digamos, de um saber do alto. Ele sabia, teve muitas críticas contra ele, muitas coisas, difamações, mas ele sempre firme, porque ele tinha fé, ele tinha convicção, tinha amor. Exatamente, ele tinha amor pelo que ele fazia. E daí quando ele começou a fazer as outras paróquias... Qual paróquia que ele começou? Sabe? São Pedro, com Jesus, e daí veio aqui. Daí Monte Claro? A Monte Claro foi a última, né? Foi a última que ele Mas ele sempre dizia assim, quando nós fazíamos as reuniões, que ele começou com essas ideias, ele dizia, nós temos que ir espalhando, porque os crentes estão tomando conta, né? E nós também devemos chegar antes, né? E tanto é que foi feito lá no Rio Pequeno, Borda do Campo. Eu sei que na época nós tínhamos congregados mais antigos, aí às vezes nós íamos visitar lá no Rio Pequeno, Borda do Campo, essas coisas assim. Então era uma coisa assim mais, digamos, catequizando. Na época não tinha tanta informação, não era informática, mas nós tínhamos o amor e a devoção que Nossa Senhora derramava sobre nós. Muito bem. Conta um pouco, seu Toninho, daqui que sai para qual, os municípios que o Verbo Divino
Trabalhou. Tijuca do Sul, Tijucas do Sul, Agudos do Sul, Agudos também, eu acho que ainda é. Mandirituba, Também. A Santa Rita, foi a primeira capela que ele fez. Capela Santa Rita. Foi. Aí ele- Era o Padre Pedro Cruz? Começou. Daí ele saiu, depois o Padre Aloysio que assumiu, foi treinando, aí o Padre Aloysio, o Cristo Rei, né? Então eu me lembro que ele chamou, né? Nós começamos com 3 e mais o pessoal. E o Padre Guilherme é Santo Arnaldo Jazz. O Padre Guilherme também, daí, o Padre Guilherme daí fez essa casa paroquial, eles fizeram aqui o centro aqui, né? Então daí já é Padre Guilherme. Mas então, muito bom, seu Toninho, nós agradecemos. Seu Daniel, nós agradecemos. Aqui é o testemunho da nossa paróquia São Cristóvão, que hoje nós temos 4 comunidades, que é a paróquia, comunidade matriz, São Cristóvão, Santa Rita de Cássia, Cristo Rei e Santo Arnaldo Jazz. Então, essa é a pequena história que a congregação Verbo Divino começou a sua história aqui em São José dos Pinhais. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.